vamos nós. Eu descobri que eu tenho esse Lá Vamos Nós desde 2015. Eu não sei, eu acho que eu assisti um episódio do Pica-Pau, exato. E lá vamos nós. Daquela bruxa. A bruxa que sobe na vassoura e lá vamos nós. Bora, fofoca na meta aqui, fofoca na meta. Então, eu vou começar mostrando a atividade do carro, o pessoal que deslizou no animal, e teve gente que olhou para o animal e não entendeu muito bem. Eu não gostei do animal, não. Eu preferi o carro. É porque o animal ele é mais simples, ele tem que ser mais simples, porque se eu já explicasse o modelo com atividade complexa como um carro, que tem muitas funções, muitas ações, muitas verificações, ia ficar bem mais difícil. Entendeu? Então a ideia. Então bora lá. Bora lá. Vou pegar o carro aqui pra gente relembrar, tá? Então, voltando pro mote de tudo, pro objetivo. Nosso objetivo com essas atividades automáticas é trabalhar a lógica, tá certo? A lógica, e aí a gente não tem nada de visual, é só texto, é só requisição, processamento, feedback. Requisição, processamento, feedback. As atividades, elas vão ter, no comecinho delas, uma orientação. A orientação é importante para você entender o contexto e a abstração. Então, por exemplo, para o animal, não interessava a quantidade de patas que ele tinha, não interessava a cor do animal, porque só interessava três coisas: a espécie, que mais? O estágio e o barulho. A mesma coisa para o carro. O carro é uma entidade extremamente complexa. Então, na explicação e na orientação, você tem que entender direitinho a proposta e a lógica de negócios. Ou seja, como é que ele quer que o teu problema se comporte. Não adianta você fazer uma coisa maravilhosa, se não é o que ele quer, problema seu, tá bom? Então, por exemplo, no caso do carro, que é o que vocês vão fazer, e aí como vocês já estão no pique, eu vou colocar a calculadora como opcional. Oh, que alegria vocês! Sejam bem-vindas, sentai-vos, aquietai-vos na cadeira. Bora lá. Então, vamos entender aqui. O carro inicia de tanque vazio, sem ninguém dentro e com 0 de quilometragem. Ok, beleza. Eu tenho três coisas que eu vou ter que rastrear. A quantidade de gasolina, a quantidade de pessoas e a quilometragem que ele percorreu. Ok, beleza. Já tem essas três coisas. Para simplificar, o nosso carro esportivo suporta até 2 pessoas, ou seja, o máximo é 2. O tanque suporta até 100 litros de água. Eu tenho que trocar água aqui para diesel. Como combustível. Quem é que usa água como combustível? Eu acho que eu sei. Foi da época que eu vi que o cara tinha criado. Saiu uma dessas reportagens vagabundas do sertão, sim, que fulano tinha criado um carro movido a água e tinham dado um sumiço nele. As empresas de combustível tinham mandado matar e sumir o homem. Aí, na época que eu assisti essa reportagem, que eu tive ideia de fazer isso daqui. Aí eu pensei, rapaz, não tem lógica nenhuma. O carro movido, um motor movido a água capaz de gerar energia. Não existe isso. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas as pessoas devem acreditar, porque a notícia vende bem, né? É que nem aquele lance de motor infinito e tal. Eu disse, caramba, ele joga no chão e tá nadando, só pode. Ok, vamos lá. Agora eu lembrei de onde foi que eu tirei isso daqui. Ok, então a lógica, eu só posso embarcar uma pessoa por vez, ou seja, não tem um método para embarcar várias pessoas, e eu só posso desembarcar uma pessoa por vez. Só que a gente tem restrição. Não pode ir além do limite e nem pode desembarcar se não tem ninguém. Eu posso abastecer passando a quantidade, então se eu tenho 20 e eu quero abastecer 30, eu dou o valor que eu quero abastecer. E se eu tentar abastecer acima do limite, eu descarto que valor.
eu descarto o que passou. Então, se eu tenho no meus tanques 70 litros e eu abasteço mais 70, vão ter quantos? 100, porque ele diz que o limite do carro é 100. Então, beleza, mais lógica de negócios. Dirigir, e aí é onde está a sujeirinha do problema. Do problema é aqui no dirigir. Dirigir exige várias coisas. Primeiro, tem que ter alguém no carro, porque senão não dá para dirigir. O carro tem que ter algum combustível, porque senão ele não sai do canto. E tem que ter combustível suficiente para dirigir o que é solicitado. Senão, você tem que avisar que só dirigiu uma parte do que foi solicitado. Então, se ele pede para você andar 50 quilômetros, você verifica, tem alguém? Não, então não tem ninguém no carro. Tem combustível? Não, então não posso dirigir porque não tem combustível. Tem combustível, mas não dá para percorrer os 50 quilômetros, só dá para percorrer 20. Então, se só dá para percorrer 20, você anda os 20, gasta os 20 de gasolina, aumenta os 20 na quilometragem e avisa, só consegui percorrer 20, que você me pediu 50. Caso ele não caia em nenhum desses problemas, aí sim você percorre tudo que foi pedido, gasta todo o combustível que foi pedido. Então, assim, a primeira dica que eu vou colocar logo para todos os problemas do repositório é a gente trabalhar com os erros primeiro. Então, você sempre pensa no que é que pode dar errado primeiro. Então, vamos lá. Um outro exemplo, que é o exemplo de uma atividade mais na frente, que é a da lapiseira. A gente tem a lapiseira tem o grafite. Então, tem o objeto grafite, que tem um tamanho, tem uma espessura, entendeu? Tem uma dureza, e a gente tem a lapiseira. Para você conseguir escrever uma folha com a lapiseira, tem um monte de coisa que acontecer. Então, primeiro, tem que ter grafite na lapiseira. Segundo, o grafite não pode estar no tambor da lapiseira, tem que estar na ponta da lapiseira. Terceiro, se o grafite estiver na ponta da lapiseira, ele tem que ter tamanho, porque às vezes você fica, sabe aquele toquinho de grafite na ponta? Que o grafite está lá, mas você não consegue escrever com grafite. Ok, então supondo que o grafite existe, está na ponta, tem tamanho suficiente, talvez você não consiga escrever a página toda, porque você quer fazer o desenho, o grafite vai acabar na metade. Então, assim, qual é a ideia? Sempre começa a descartar os casos mais simples. E aí, se você não caiu em nenhum desses problemas, aí você faz o que é solicitado. Você faz o desenho e gasta o grafite. Entendeu? Então, sempre. Caso especial primeiro, caso base no final. Fica bem mais fácil de fazer. Diz. Mas, e se o código, eu quiser começar já com os básicos primeiro, você dizer que o carro não anda, e depois dizer que o carro está cheio? Não, é porque assim, você só sabe que ele vai funcionar certinho depois que você verificou que ele não tem nenhum problema. Então você não tem como fazer primeiro, entendeu? Você não tem como escrever antes de verificar se tem grafite. O grafite está na ponta e o grafite tem tamanho suficiente. A mesma coisa do carro. Você só pode gastar a gasolina se tem gente. Por que adianta você ter gasolina e não ter gente para dirigir? Então, tem que ter gente, tem que ter gasolina e tem que ter gasolina suficiente. Entendeu? Então, ao invés de eu botar assim, se tem gente e tem gasolina suficiente, gaste. Se não, não faz isso. Então, assim, se livra de tudo que é mais simples primeiro e só depois você faz o caso base. Então, aqui a gente tem a descrição dos métodos e dos atributos. Se, por exemplo, não tivesse os atributos lá no rascunho, você criaria passageiros é número, passageiro máximo é número, gasolina é número. E aqui, quando não tem nada, porque é void, tá, pessoal? É porque às vezes eu esqueço de colocar, por exemplo, entrar, sair e dirigir, não tem retorno definido, então é porque é void. Aqui embaixo, vocês vão ter um guia de implementação. Então, por exemplo, ó, na classe, eu sempre prefiro ver no GitHub, que fica melhor a visualização. github.com/queixescode.po/arcade. Eu estava com vontade de tirar a descrição de lá, deixar só aqui mesmo. Botar um link lá. Não, você só ia ter um botão. Você clica aqui e abre esse, ó. Entendeu? Tem que jogar a gente para um site para o outro.
simplificar a vida da gente. Ó. Aí porque, por exemplo, aqui você vê que a descrição é mais legível, né? O Moodle ele não consegue renderizar. É uma limitação do renderizador de Markdown do Moodle. Você manda ele renderizar a linguagem, ele não renderiza. Aqui no Shell ele acertou, mas aqui no diagrama ele não acertou. Então, é uma experiência limitada de UX, né, de User Design. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Então, se você olhar, o diagrama, ele se completa com a descrição. Ó, então, passageiros é a quantidade de passageiros, e tudo bem que isso é redundante, mas está aqui a descrição. Por exemplo, o construtor do carro, ele está aqui uma quantidade de guias. Ó, inicialize todos os atributos, tanque vazio, 0 passageiros, 0 quilometragem, máximo de 2 pessoas, 100 de gasolina. Então, normalmente isso daqui ele é colocado em cima. Agora que eu entendi o que é de baixo para cima. Exatamente. Isso aqui é colocado em cima das funções e dos métodos, e não dentro, certo? Embarca uma pessoa no carro se o carro não estiver lotado. Então, é isso aí que eu tô falando, você tem que fazer de baixo para cima, porque primeiro eu vou verificar se o carro não está lotado, para depois embarcar. É isso que eu tô falando. Só que na hora eu tava lendo de cima para baixo. Porque embarcar uma pessoa no carro, aí depois esse enter, eu entendi para nada. É porque aqui não é a lógica. É as orientações. Mas aqui embarca uma pessoa no carro. Mas verifique se o carro não está lotado. Se você lê de baixo para cima, ele vai na lógica. Quem disse que foi bonito, eu não. Tá certo? Eu nunca pensei nisso, não. Dirigir. Percorre valor quilômetros com o carro. Gasta 1 litro de gasolina para cada quilômetro de distância. Verifique se tem alguém no carro, verifique se tem gasolina suficiente. Passa tudo isso de baixo para cima. Tem que se verificar antes de fazer os negócios. Na lógica, tudo bem, mas na descrição do que é para ser feito, é para ser o contrário. Você começa generalista e depois você diminui. Por exemplo, o que é que eu vou fazer com o meu cachorro? Primeiro você verifica se ele está com fome. Depois você verifica se tem comida na ração. Depois você verifica se a ração está suja. Então o método é para dar comida para o cachorro, entendeu? Então você diz logo de cara, esse método é para dar comida para o cachorro. Porém, antes de jogar a ração nele, você verifica se o pote está ali, se o pote já tem comida, se o pote tem que lavar. Então, começa dizendo o que é que tem que ser feito e depois você começa com as restrições de lógica. Tá? Então, aqui, ó. E aí a gente tem o shell que nós já explicamos ontem. Então, inicializa o carro. Ó, aqui é mais fácil de ver onde é que o teste começa e onde é que o teste termina. Quando muda, não dá para ver, né? Aqui também não tem contraste suficiente, mas se vocês abrirem, vocês veem que tem uma linha em branco aqui, né? Entre um e outro. Tá? Então, eu dei para vocês a opção de rodar no Moodle, não foi isso? Vocês clicam lá no Moodle e vocês rodam, clica aqui em atividade de teste, não é isso? Aí você vem aqui em editar, aí ele vai, vou apagar isso daqui, tá? Aqui é TS, não. Vou apagar isso daqui, aí você vai criar um novo arquivo, código.ts. Aí você copia o rascunho. Cadê o rascunho? Fica aqui nos 2 breguecinhos. Aí vem pra cá e pinga! Aí você salva. Esses códigos do começo, eles já foram feitos para pelo menos rodar de cara, tá certo? Aqui do comecinho. Porque eles já estão mais ou menos organizados para pelo menos rodar. Mas do meio para o fim, né, daqui a um tempo, vocês vão ter que dar uma olhada e verificar, beleza, eu não preciso por enquanto de entrar e sair, eu só quero mostrar. Então eu vou comentar tudo que eu não preciso, isso daqui eu não preciso, isso daqui também não está implementado, entendeu? Então vocês vão provavelmente ter que dar uma limpeza para só deixar aqui o que é importante. Aí vocês salvam e avaliam. Tem um programa
que a gente criou para facilitar baixar e rodar os testes no computador. Então, assim, para quem tem o Linux no computador ou para quem tem o Linux instalado via WSL, é bem facinho. O problema é que eu não testei instalando via Python do Windows, né? Então, assim, no Windows ele não roda. Eu não consegui fazer ele rodar se não fosse via WSL. Ainda vou testar. Mas pelo menos funciona via Replit ou quem tem instalado o Python no próprio notebook via instalação do Python. Assim, ó, você vai lá e coloca Python. Então a única coisa que você tem que ter é o Python instalado. Acho que não tem, vejam se tem aí no computador. Abra o terminal, pode ser o Bash ou pode ser o PowerShell, e vocês escrevam pip, P-I-P. Assim, ó. Pip -v. Eu só uma coisa. O monitor ele mostra. Python -v, veja. Ixi. Python -version. Vocês têm o Python instalado? Aparece aí no computador? Sim. No computador já tem. Aqui no meu tem. Então, tá. Então, como é que a instalação que funciona? Que vocês não vão ter acesso, mas eu tenho que pedir. Você vai lá no site do Python, vocês estão no Windows, né? E vocês podem clicar aqui em Download para o Windows e só clica para instalar. Ele vai instalar o Python. Com o Python instalado, vocês vão ter. Atenção que é bem facinho, tá, pessoal? É trivial, é literalmente trivial. Só que vocês não vão conseguir instalar nas máquinas da universidade, mas vocês conseguem instalar nas de vocês, tá? Com o Python instalado, eu vou mostrar como é no Python e vou mostrar como é no Replit, que no Replit vocês já conseguem rodar agora, tá? Com o Python instalado, ele instala duas coisas. Lembra que quando o Node foi instalado, ele instalou o Node e instalou também o NPM? O NPM é o quê? O gerenciador de pacotes do Node. É a mesma coisa. O Python é o interpretador e o pip é o quê? O gerenciador de pacotes do Python. Então, com o Python instalado, você faz um pip, no meu caso, no meu sistema é pipx, mas de vocês é pip. Install e tko, que seria knockout, né? Teste. E por que está cortando? Que bodega é essa? É porque esse projeto está muito louco. Ixi, estranho. Porque eu digitei com. Ó, agora ele bugou agora. Ele é meio drogadinho, esse bicho. Agora funcionou. Deixa eu ver se eu lasquei tudo aqui. Não, funcionou ainda. Ok? Então, assim, com o Python instalado, você manda instalar o kit de operações de teste. Kit de operações de teste. E é só dar o enter e ele vai instalar. Deixa eu desinstalar aqui para instalar. Pip, o meu é com X porque é Arch Linux. Aí o Arch instala com Xzinho. Mas no Ubuntu, no Mac, no Windows, é normal. Por exemplo, vou desinstalar aqui, ó. Como é? Pi? Para instalar. Não, para instalar é install. INSTALL. Só que no meu caso, tem um X só no meu, que é Arch Linux. Mas o normal. Deixa eu desinstalar primeiro para poder instalar para vocês entenderem. Pronto. Quando vocês instalarem, é só install. Pip, install, tko. Você tem o Python instalado? Acabei de falar. Pronto. Aí na hora que você instalar, ele vai baixar o programa e vai colocar dentro do patch. Instale e collect. Quer dizer que instalou? Sim. Oi. O PC dele está instalado, mas o pip instalou não está. O Python tem, mas o pip não roda. Não. Tu tá rodando na tua máquina ou no... Tá, eu vejo já. Pode ser. Tudo bem. O problema de compatibilidade é essa. Você testa numa versão, numa coisa, numa máquina, num sistema, e quando você vai de um para o outro...
Tudo bem. Depois a gente vê, tá? Mas assim, estando instalado, né? Depois eu vejo, se eu peço para vocês me mandarem os prints, aí eu vou adaptando e vendo as soluções. É muito facinho de rodar. Eu vou mostrar aqui como é que instala no Replit. Você vai lá no Replit. Eu não já mostrei o Replit para vocês? Aí você cria, ou se você já tem, não precisa criar outro, tá certo? Você vai criar um Replit com qual modelo? TypeScript, certo? E aí você cria o Replit em TypeScript. Lá no repositório do TKO, github.com/cenapk/tko, tem aqui a guia de instalação do Replit. É bem facinho. Você copia uma linha e cola lá. Tá vendo aqui para TypeScript? Copie essa linha e aí você vai copiar aqui no Shell. Pronto, aí ele já vai fazer todas as instalações, configurações, tudo. Você não precisa fazer fork nem nada disso. Tá? Abre o Shell. Não. Deixa eu mandar aqui o link para vocês, tá? Mas se eu já instalei o Python no computador, como é que eu Tu tem o pip? Abre aí o terminal e vê se tu tem o pip. só digitar pip? Pip. Não, ainda tá sem pip. Eu já acabei de baixar. Mesmo instalando o Python, não veio com pip? Você quer dizer? Como instalar o pip no Windows? Normotest. Vai falar, tá vendo? Clique command ó. Ah, tá. Ó. Install, download. Tem que. Tem pip aqui. Tem. E aí, o que eu faço? Tem pip? Tem. Por que o teu tem e o deles não tem? O meu É o meu computador. aqui também tem que é um PC. Não funciona assim, não? Python-m pip, rodando via Python aí, testa aí, ó. Python-m pip install -u tko, tenta aí. Para fazer via Replit, tá, eu mando o link. Deixa eu mandar o link aqui, ó. Eu mando, coloco no Telegram. Aqui é a abelha. Instalação. Não, cria um repositório do tipo TypeScript. Copia essa linha no Shell. Eu vou colocar também no abelha, né? Launchpad.com/abelha. Só copiar e colar essa linha aqui no Shell do Replit. Tá lá na abelhinha, tá? Deu certo, Pip? Tá escrevendo aí. Desculpa. Funciona assim, ó. Não. Pip, espaço, -m, não. Python, espaço, -m, pip, espaço, install, espaço, -u, espaço, tko. Mas é junto. Não, o menos é junto com M. Mas é separado das outras coisas. E o meu maiúsculo, né? E o é maiúsculo. Vê se ele acha o pip. Senão eu tenho que olhar. Tudo no Windows é difícil. O meu já tá. Vai tomar um contrário. Ó, você nem achou o Python? Tá, vejo já, tá? Ok, supondo que a gente conseguiu instalar, ele aparece como um executável, entendeu? Como é o TSC, como é o TS Node, ele é um script executável como o TSC, como o TS Node, como todos os outros, tá? A mesma coisa para o Replit. Só que o Replit a gente tem que apertar o botãozinho de rodar primeiro, tá vendo aqui, ó? Depois de instalado, a gente aperta o Run. Peraí. E aí, no Replit, pelo menos, ele dá uma guia, né? ls para mostrar os arquivos, mudar de pasta CD, remover ARM. Para baixar o problema, TKO, download,
o curso que você está fazendo que é PO, o ID do problema, no carro é o 002, e a extensão que é TS. Tá vendo? Então, se eu viesse aqui, TKO, down, PO, 002 TS, ele vai baixar 3 coisas. O ISM, que é a descrição, né, do problema, o arquivo de testes e o rascunho. Tá vendo? A mesma coisa se eu fizer na minha máquina. Vou entrar aqui numa pasta qualquer, TKO, down, PO, 002 TS. Tá vendo? Os 3 arquivinhos. Então, eu só preciso de 2 comandos. Um é para baixar o arquivo. Aí agora eu vou entrar lá na pasta onde tem o meu problema. Eu entro na pasta do problema e agora eu preciso rodar o teste. Supõe aí que eu vou ficar editando esse carinha aqui para ele rodar. Para rodar, eu preciso dizer que eu quero rodar. Rodar. Eu digo, cadê meu código e cadê os testes? Rodar e eu passo o código e os testes. E aí ele vai fazer o que o Moodle faz para mim. Só que mais bonitinho, né? Ó, não passei em nenhum teste. Tá vendo? Ele rodou todos esses testes, não passou em nenhum. E o primeiro teste que falhou foi esse. É muito mais bonito que o mundo. Hã? É muito melhor. Né? Não tem comparação. É que o mundo é tudo assim. É linear e não tem Não cores. estou entendendo, não. Eu tenho que fazer isso para cada exercício? É, porque no Moodle ele já está lá cadastrado. Aqui você não tem o projeto na sua máquina. Você tem que dizer que você quer trabalhar nessa atividade. E aí você vai ter 2 comandos. Um para baixar a atividade, e aí ele vai puxar uma pasta para você, e outro para implementar. Por exemplo, se eu mandar listar aqui, tem essas 3 coisas, certo? Então eu vou mandar voltar, vou sair da pasta do problema. E qual era o problema do busca que a gente tinha? Era a repositório de PO era o 000, né? Isso. 000 em TypeScript. O que é que ele vai fazer? Eu não tenho ele na minha pasta. Eu não tenho os testes, eu não tenho descrição, eu não tenho rascunho. Aí ele vai baixar para mim o quê? A descrição, os testes e o rascunho. Tá tudo agora dentro de uma pasta. Qual foi a pasta que ele criou? PO 000. Tá ruim de ler assim, né? Tá vendo? Ele criou uma pasta para mim aqui, ó. PO 000. Então, o que é que eu vou fazer agora? Está tudo dentro da pasta. A pasta é o meu workspace, o meu trabalho. Então, eu vou entrar na pasta. Agora que eu estou na pasta, se eu quiser programar aqui, eu vou abrir o VS Code aqui, por exemplo. E aí, o que é que ele vai me mostrar? As coisas que eu preciso. Ó. O teste, tá vendo? Aí assim eu consigo programar um VS Code com um bagulho de teste. O rascunho, deixa ele carregar aqui, né? Tá carregando a linguagem. E a descrição, se a gente quiser a descrição. Legal. Ok? Mas aí, como é que eu vou fazer nos testes? Pronto. Aí, o mesmo programa que você usou para baixar a gente utilizou essa construção aqui, ó. Tem aqui um guiazinho. Para baixar, a gente usou o down, de download. Tá vendo? Para baixar, a gente usa com o down. Para rodar, a gente usa o run. E para rodar, ele precisa de 2 coisas. O arquivo de teste, que ele tem que saber o que é de pergunta e o que é de resposta, e o teu código-fonte. E aí ele vai pegar o teu código-fonte e testar contra cada um dos testes. Então, por exemplo, abrir aqui, esse aqui é o meu código-fonte, né? Aí eu venho aqui no terminal e vou dizer, ei, tá vendo? Ó, roda. O meu código de teste é o draft. Ou então, se eu quiser renomear, não gosto desse nome, é legal que eu renomeie, vou chamar de código. Então, o meu arquivo de teste agora é o código. E o meu arquivo onde tem os testes cadastrados é o cases.pio. Aí eu mando ele rodar e ele vai dizer o que foi que passou e o que foi que não passou. Entendeu? Então, agora eu vou lá e o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que programar no arquivo de código. Então eu vou lá, vou retornar vet.index of value diferente de -1.
Aí eu vou lá e beleza, ele passou nesse teste? Aí ele vai dizer que passou no primeiro teste, tá vendo? É só rodar que ele faz o teste? Você dá o comando de rodar. Aí ele vai compilar executar teu código e testar contra todos os casos de teste. Ele faz o que o Moodle faz. Entendeu? A vantagem é que eu tenho um pouquinho mais de feedback visual. Tanto por conta do editor, no VS Code, que se eu esqueço, por exemplo, o return, ele já vai... Tá esquecendo o return, pô. Entendeu? E tem um Copilot também, né? No caso, tem o Copilot, tem o feedback visual, ele é melhor porque ele é mais flexível do que o feedback do Moodle, eu tenho um esquema de cores, eu consigo entender, opa, era para eu retornar 1, tá vendo? Verdinho, era para retornar 1. O que é que ele está retornando? -1. Tira essa luz daqui, porque hoje eu estou que eu não enxergo aqui. Apaga para mim. Entendeu? Era para eu retornar 1, eu estou retornando -1. Então eu tenho que consertar meu código. E aí quando eu consertar tudo, ele vai dizer que eu passei em todos os testes. Entendeu? Tá gravando essa aula aí? Sim! Tá? Fora o comando de baixar. Eu não sei o que é que eu tenho aqui, o que é parâmetro para baixar. Aí você tem todos os helpzinhos, para baixar, -h é help, tá? Como é que eu baixo? Tá. Os argumentos de posição, eu tenho que passar a disciplina, full PAD ou PO, no caso estou fazendo PO, eu tenho que passar o índice, que são os 3 dígitos, 002, 015, e a extensão, em Java, Python, TypeScript, Scambal, entendeu? E aí ele vai lá e, primeiro é o down, e o segundo é o run, TKO run. O que é que ele espera? Ele espera que eu passe, aqui os testes e as pastas, né? Então, assim, o run ele só precisa dos testes, da resolução e dos testes, e de especial, de diferente, basicamente só uma coisa. Faz de conta que você está tentando aqui o teste 2. Tá vendo aqui o 2? E aí o 2 não está passando. E aí você quer encher de mensagem de debug para todos os lados. Quando você começa a encher de debug, provavelmente ele também não vai passar no 1, que você vai ter debug atrapalhando. Aí você pode dizer, olha, eu só quero testar o índice 2. Então, qual é a única coisa que ele vai rodar? O 2, que você está quebrando a cabeça lá. Ele vai ignorar os outros e só vai rodar o 2. Pronto, basicamente é só isso. Diz. Não, tá perguntando nada não. Diz. Você vai mandar isso aí para fazer algum vídeo, alguma coisa para fazer isso na casa? Tanto eu estou gravando quanto o próprio Arcade. O Arcade. Cadê? Sabe aquela fotozinha da lápide do boneco do gatinho, tá vendo? Sim. Uma das partes dela. Cadê? É a configuração e execução do TKO, tá vendo? Aqui, minuto 3. Então, no vídeo No vídeo do gatinho já tem, ó. Instalação, tá vendo? Para baixar e para executar. É o seguinte. O Moodle, tá vendo aqui? O próprio Moodle, ó. No Moodle e coisa tem o do gatinho. As patinhas aqui, ó. O do gatinho. Nesse próprio vídeo, lá no minuto... tá aqui na marcação de tempo, né? No minuto 3 ele mostra como é que instala. A única coisa que eu tenho que ver é essas instalações meio bugadas do Windows, né? Que não abriu, não executou, não rodou. Não rodou o pip aí? Tá, eu vejo já. Porque eu só tinha testado no Windows, porque o Windows tem várias formas de instalar o Python. Você pode ter o Python via WSL, que você instala o Windows Subsystem for Linux, tem uma opção lá que e ele já instala tudo. E aí você pode instalar via executável do Python, via loja do Python do Windows, aí cada uma dessas coisinhas tem uma besteirinha diferente. Entendeu? Sucesso aí? Então dá para rodar o carrinho, e aí vocês, quando tiverem o código funcionando, vocês podem só colar lá no Moodle, só para deixar registrado o código que vocês fizeram. Sim. Mas é bem melhor implementar no próprio computador, até o nível de
O tempo que ele leva para compilar, executar, tudo é mais rápido. Ok, então vou quebrar aqui a aula em 2 gravações e aí a gente vai para os desenhos.